Olá a todos, como vocês estão? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Curiosidades com VDZ. Hoje, vamos mergulhar em um mistério que permaneceu oculto por quase 15 séculos e que agora, graças a uma tecnologia que parece ter saído de um filme de espionagem, voltou à vida de forma espetacular. Imaginem um texto sagrado, escrito no século VI, que simplesmente desapareceu do mapa, cortado e escondido dentro de livros menos importantes, como se fosse mero descarte. Esta é a história do Códice H, um manuscrito grego crucial que contém as epístolas originais do apóstolo São Paulo, e uma das mais antigas testemunhas da formação do que hoje chamamos de Novo Testamento. Nossa jornada começa em um lugar envolto em névoa e profunda espiritualidade, o Mosteiro da Grande Lavra, localizado na icônica Península de Athos, na Grécia. Um lugar onde o tempo parece ter congelado. Foi aqui, no século XIII, que monges, sob extrema escassez de materiais de escrita, decidiram que o pergaminho do Códice H seria mais útil se reciclado para novas obras medievais. Eles desmantelaram o livro, rasparam a tinta original com facas e transformaram as páginas em reforços de encadernação, capas e folhas de guarda, espalhando seus fragmentos pela Europa. Hoje, essa dispersão geográfica atinge bibliotecas na Itália, Grécia, Rússia, Ucrânia e França, tornando impossível para qualquer pesquisador ler a obra inteira fisicamente em um só lugar. No entanto, a ciência moderna optou por intervir onde a história falhou, aproveitando o poder da computação e da física para reunir digitalmente essas peças espalhadas. O que estamos prestes a testemunhar é a ressurreição de 42 páginas completas, antes consideradas perdidas para sempre nas dobras da eternidade. Preparem-se para descobrir como o professor Gary Callen, da Universidade de Glasgow, liderou uma equipe internacional para alcançar o impossível no ano de 2026. Para entendermos o destino do Codex H, precisamos voltar ao século XIII e mergulhar na economia da época, quando o pergaminho era tão valioso quanto o ouro. Naquele período medieval, produzir uma única folha exigia a preparação meticulosa da pele de animais, um processo demorado que tornava os livros objetos raríssimos e caríssimos. Diante da necessidade de registrar novos textos, os monges da Grande Lavra não viam a raspagem de manuscritos antigos como profanação, mas sim como uma reciclagem prática e necessária. O Códex H, uma obra-prima do século VI, escrita em letras maiúsculas elegantes, foi completamente esquartejado para que seu material servisse de suporte a textos considerados mais urgentes pelos monges. As preciosas folhas foram retalhadas em tiras finas para reforçar lombadas de volumes mais recentes, ou usadas como folhas de guarda para proteger o início e o fim de novas encadernações. Esse processo de reaproveitamento destruiu a integridade física do volume original, mas acabou escondendo as páginas dentro de outros livros, protegendo-as de incêndios e saques. O que antes era um repositório da palavra paulina tornou-se um humilde componente estrutural de obras menores, circulando silenciosamente pelas bibliotecas monásticas durante séculos. Essa dispersão forçada criou um verdadeiro quebra-cabeça para os historiadores, que durante gerações tentaram montar o Codex H, muitas vezes sem sucesso devido à falta de partes cruciais. Até pouco tempo atrás, o Codex H era considerado um espectro, um livro cuja existência era conhecida, mas que ninguém conseguia ler de forma fluida ou completa. A ironia é que o próprio ato de destruição para reciclagem permitiu que resíduos químicos da tinta original permanecessem protegidos do desgaste ambiental. Agora, o desafio era encontrar uma forma de fazer com que essas marcas invisíveis falassem novamente, com a clareza que tinham há 1500 anos. O Códice H nasceu nos primeiros séculos do cristianismo, em uma época de grandes transformações e incertezas.
Era um tempo em que a fé cristã se espalhava silenciosamente, enfrentando perseguições e desafios. E cada manuscrito era mais do que um simples objeto. Era um símbolo de esperança e resistência. Naqueles dias, manuscritos eram verdadeiros tesouros, guardados com zelo em bibliotecas escondidas e mosteiros isolados, longe dos olhos curiosos e das ameaças constantes. O Códice H continha cartas de São Paulo, cuidadosamente copiadas por escribas desconhecidos, que dedicavam suas vidas à preservação dessas palavras sagradas. Cada letra era traçada com precisão, em longas horas de trabalho silencioso, à luz de velas. Esses textos circulavam entre as primeiras comunidades cristãs, passando de mão em mão, moldando as bases do Novo Testamento e fortalecendo a fé de quem os lia. Mas o grande segredo da recuperação dessas páginas não está em uma nova descoberta arqueológica, e sim em uma interação química sutil que ocorreu no coração do pergaminho há mais de 700 anos. Quando os monges aplicaram uma nova tinta sobre o pergaminho raspado do Codex H, eles, sem saber, iniciaram um processo de transferência de dados chamado offset. Os compostos químicos da tinta medieval reagiram com a superfície orgânica da pele animal e com os resíduos da tinta metálica ou vegetal original do século VI, ainda impregnados nas fibras do pergaminho. Essa reação criou o chamado texto fantasma, uma marca química invisível que se transferiu para as folhas vizinhas em contato direto. Em muitos casos, a pressão dos volumes empilhados nas prateleiras dos mosteiros fez com que essa impressão química penetrasse várias camadas de profundidade no material. A olho nu, o pergaminho parece limpo, ou exibe apenas o texto medieval mais recente, mas por baixo, as palavras de São Paulo deixaram uma assinatura indelével. Essa marca fantasma funciona como um carimbo químico, preservando fielmente a estrutura, o tamanho das letras e até a disposição das colunas do manuscrito original. Foi essa impressão digital do passado que permitiu à equipe de Glasgow formular a hipótese de que o texto poderia ser recuperado. O insight do professor Garrick Allen foi perceber que a tinta aplicada posteriormente não apagou o passado, mas agiu como um revelador químico, preservando vestígios da obra antiga. Sem essa transferência de tinta, ocorrida durante séculos de contato físico entre as páginas, a tecnologia moderna não teria nenhum dado para processar ou amplificar digitalmente hoje. É a prova de que a história deixa rastros mesmo quando tentamos apagá-la, esperando apenas pela ferramenta certa para ser revelada novamente ao mundo contemporâneo. No mundo medieval, o pergaminho era precioso e caro. Manuscritos antigos eram frequentemente raspados e reutilizados para novos textos. Assim surgiram os palimpsestos, páginas com camadas de história escondidas sob as palavras visíveis. O Códice H não escapou desse destino. No século XII, suas páginas foram apagadas e sobrepostas com outros textos. Para transformar esses resíduos químicos em palavras legíveis, a equipe utilizou uma tecnologia de ponta chamada imagem multiespectral, que opera muito além da capacidade de visão do olho humano comum. Este método sofisticado consiste em fotografar cada página sob uma vasta gama de diferentes comprimentos de onda de luz, capturando detalhes que a luz visível simplesmente ignora. Os sensores captam o ultravioleta, o infravermelho e várias outras frequências que fazem com que diferentes tipos de tinta e materiais reajam de maneiras únicas e distintas. Ao iluminar o pergaminho com luz ultravioleta, por exemplo, os resíduos orgânicos da tinta do século VI podem brilhar ou se tornar escuros, destacando-se do fundo envelhecido do material. O processo gera centenas de imagens digitais de uma única página, cada uma contendo um pedaço da informação necessária para reconstruir o que foi um dia o texto original. Como magos digitais, os especialistas em processamento de imagem da EMEL usam algoritmos complexos para suprimir as manchas,
o ruído visual e até a tinta medieval sobreposta. O resultado desse efeito fantasma é o surgimento gradual de letras nítidas e colunas organizadas que flutuam sobre a superfície do pergaminho como se estivessem sendo escritas novamente. Esta técnica permitiu que a equipe isolasse apenas os vestígios químicos do século VI, ignorando as intervenções humanas que ocorreram nos séculos posteriores durante a reciclagem. O grau de precisão é tão alto que é possível distinguir entre diferentes mãos de escribas que trabalharam no mesmo manuscrito há mais de 1500 anos. Graças a esses feixes de luz multiespectral, o invisível tornou-se visível, permitindo que as 42 páginas completas do Codex H fossem resgatadas do limbo do esquecimento absoluto. É a arqueologia do futuro, agindo como uma máquina do tempo, devolvendo à humanidade um documento que se pensava ter sido destruído pela ignorância ou pela necessidade medieval. Por trás dessa operação monumental está o professor Garrick Allen, um dos maiores especialistas mundiais em crítica textual e estudos bíblicos, vinculado à prestigiada Universidade de Glasgow. Allen não se contentou em apenas estudar os fragmentos conhecidos do Codex H. Ele queria entender a obra como um objeto material completo e vivo, buscando pistas em sua estrutura. Sua abordagem inovadora uniu o rigor da teologia com as ferramentas mais avançadas da química e da ciência da computação. Sob sua liderança, a Universidade Escocesa tornou-se o epicentro de uma colaboração global, envolvendo institutos de pesquisa da França, Grécia e Estados Unidos. O insight fundamental de Allen foi suspeitar que as marcas de tinta aplicadas no século XIII haviam deixado resíduos utilizáveis do texto original do século VI em outras partes dos volumes. Para ele, a Bíblia não é apenas um texto espiritual, mas um objeto arqueológico que guarda as marcas físicas de quem a produziu e utilizou. Essa visão permitiu que Allen buscasse financiamento de instituições importantes como o Templeton Religion Trust e o Arts and Humanities Research Council do Reino Unido, viabilizando o projeto de recuperação do Codex H. A equipe de Glasgow trabalhou incansavelmente para localizar fragmentos dispersos em bibliotecas remotas, muitas vezes enfrentando burocracias e dificuldades de acesso a acervos restritos. O sucesso da empreitada deve-se à capacidade de Allen de liderar cientistas e paleógrafos em um objetivo comum: devolver a São Paulo sua voz original escrita no pergaminho. A recuperação das 42 páginas é um testamento de sua dedicação e da excelência acadêmica da Universidade de Glasgow na preservação da herança cultural mundial. Garrick Allen provou que o papel do historiador moderno é ser um verdadeiro detetive de partículas e luz, capaz de ler entre as linhas e por baixo das camadas do tempo, revelando segredos que pareciam perdidos para sempre. Séculos depois que o Códice H foi reciclado, só restaram resíduos químicos da tinta original. A olho nu, essas marcas eram praticamente invisíveis. Mas, em certas condições, o fantasma do texto original voltava a aparecer. A tinta ferro-gálica, comum no mundo antigo, reage com a pele animal ao longo do tempo. Mesmo raspada, deixa uma sombra molecular. Durante séculos, essas marcas foram tratadas como manchas. Para eliminar qualquer dúvida sobre a autenticidade dos textos recuperados, o projeto submeteu pequenas amostras microscópicas do pergaminho do Codex H a uma rigorosa verificação científica em laboratórios de elite. Essas amostras foram enviadas para Paris, onde especialistas realizaram a datação por radiocarbono, analisando o decaimento do carbono 14 presente na pele animal. Os resultados foram conclusivos. O material data exatamente do século VI, coincidindo com as análises paleográficas anteriores. Essa confirmação física foi o selo de autenticidade que o projeto precisava para provar que as marcas resgatadas eram realmente contemporâneas de um dos períodos mais antigos da transmissão bíblica. Além da idade,
A análise química revelou detalhes sobre o tratamento do pergaminho e o tipo de tinta metálica usada pelos escribas originais, ajudando a mapear rotas de comércio e capacidades tecnológicas dos mosteiros da Antiguidade Tardia. Com esse rigor laboratorial, cada uma das 42 páginas foi aceita pela comunidade acadêmica global como um documento legítimo e inestimável. O Codex H agora possui uma certidão de nascimento científica que atesta sua origem no século VI, protegendo seu legado para as futuras gerações de pesquisadores. Um dos fatores decisivos para transformar os vestígios químicos em texto legível foi a parceria estratégica com a Early Manuscripts Electronic Library, conhecida como EMEL. Essa instituição é uma pioneira global em digitalização de alta performance e tecnologias avançadas de imagem, especializada no resgate de manuscritos que sofreram danos severos. A expertise da EMEL no processamento de imagens multiespectrais permitiu à equipe de Glasgow ir além da simples captura de dados brutos, gerando resultados visuais de clareza surpreendente. Atuando como verdadeiros arquitetos de dados, a equipe da EMEL organizou milhões de pixels capturados em uma sequência lógica que respeitava a curvatura natural e as deformações do pergaminho milenar. O trabalho minucioso deles envolveu o aprimoramento digital de cada letra, removendo artificialmente a interferência causada pela tinta medieval que ainda cobria fisicamente o material. Essa colaboração possibilitou a reconstrução digital completa do Códice H, revelando como ele provavelmente se parecia em sua forma original do século VI, antes de ser desmontado. Graças a esse esforço conjunto, as 42 páginas recuperadas não são mais fragmentos isolados, mas parte de um volume coeso e navegável no ambiente virtual, acessível a qualquer estudioso em qualquer lugar do mundo. A reconstrução oferece uma visão abrangente da estética do livro, desde o espaçamento das linhas e o tamanho das margens, até a elegância da escrita uncial grega. O que a EMEL conquistou foi a criação de uma ponte tecnológica entre o mundo dos escribas antigos e os pesquisadores digitais de hoje, permitindo que o passado seja tocado sem danos. Este projeto estabelece um novo padrão internacional para a recuperação de palimpsestos e manuscritos reciclados escondidos em bibliotecas por todo o globo. A aliança entre a Universidade de Glasgow e a EMEL demonstra que a tecnologia mais avançada é a melhor aliada na preservação das memórias mais antigas da nossa civilização. Contrariando a expectativa de muitos, as páginas recuperadas não revelaram evangelhos secretos ou revelações bombásticas que mudariam radicalmente as doutrinas da Igreja atual. O que a luz fantasma revelou foi uma reprodução fiel de passagens já conhecidas das epístolas de São Paulo, incluindo partes das cartas aos Romanos, Coríntios e Gálatas. No entanto, o verdadeiro valor dessa descoberta não está em palavras novas, mas na forma como esses textos foram organizados e editados no século VI. O Códice H é uma das mais antigas testemunhas de como a Igreja primitiva lia, copiava e preservava as palavras de um de seus pilares fundamentais. Acessar 42 páginas inteiras desse manuscrito é como descobrir uma fotografia em alta resolução da mente religiosa da Antiguidade Tardia em ação. Essas páginas exibem a precisão do texto grego usado na época, permitindo que os estudiosos comparem variações textuais com outros manuscritos famosos, como o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico. A recuperação dessas páginas quase dobra a quantidade de informações disponíveis sobre este manuscrito específico, preenchendo lacunas históricas que persistiam por séculos. Para os teólogos, cada versículo recuperado oferece uma chance de refinar edições críticas do Novo Testamento, garantindo que a transmissão do texto bíblico seja compreendida em sua totalidade. Esse foi o verdadeiro foco do projeto: restaurar a integridade de um documento desmembrado por conveniência econômica medieval, mas que carrega um imenso valor espiritual.
Mesmo que os textos sejam familiares, sua presença física, em um manuscrito do século VI, confere uma autoridade histórica e arqueológica que não pode ser ignorada. Estamos testemunhando uma das mais antigas e completas coleções das cartas de Paulo, já documentadas pela ciência moderna, com um nível de detalhe técnico nunca antes alcançado. Entre as descobertas mais fascinantes, das 42 páginas recuperadas do Códice H, está a presença das listas de capítulos mais antigas, já encontradas para as cartas de Paulo. Naquela época, os livros não tinham números de página como conhecemos hoje. Os leitores dependiam dessas listas internas para navegar por textos longos e densos. Essas listas revelam como os primeiros cristãos do Império Bizantino organizavam os ensinamentos de Paulo, dividindo as epístolas em seções temáticas para facilitar o estudo e a pregação pública nas igrejas ortodoxas. É surpreendente notar que essas divisões antigas são muito diferentes dos capítulos e versículos das Bíblias modernas. Elas nos oferecem um vislumbre único do funcionamento interno da mente religiosa antiga, mostrando quais passagens eram consideradas centrais ou dignas de destaque especial pelas comunidades cristãs bizantinas. Essas estruturas organizacionais provam que o Codex H não era apenas um repositório de palavras sagradas, mas um sofisticado instrumento pedagógico para monges e clérigos do cristianismo oriental. A presença dessas listas mostra que, já no século VI, havia uma preocupação em criar sistemas de indexação e recuperação de informação nos manuscritos sagrados do Império Bizantino. Observar como esses capítulos eram categorizados ajuda os historiadores a entender as prioridades teológicas das comunidades cristãs bizantinas daquele período. A reconstrução digital permitiu ler essas listas em sua sequência original, revelando a lógica editorial dos escribas do século VI no contexto bizantino. Este achado é um marco na história da edição de livros, mostrando que a navegação textual é um desafio milenar resolvido com criatividade pelas culturas cristãs orientais. Graças à tecnologia de imagem multiespectral, agora podemos ver esses índices primitivos com a mesma clareza que os monges do Monte Athos viam há 1500 anos. Como funciona a imagem multiespectral? Diferentes tintas e pergaminhos refletem luz de maneiras únicas. Ao fotografar a mesma página sob vários tipos de luz, cientistas criam um mapa digital de características ocultas. O pergaminho é iluminado com ultravioleta, depois infravermelho. Softwares especializados empilham e alinham as imagens. Algoritmos aumentam contrastes e filtram ruídos. Com o tempo, as letras fantasmagóricas se tornam nítidas. Além do texto bíblico, os pesquisadores encontraram no Codex H a evidência mais antiga conhecida do uso do chamado aparelho eutaliano. Esse sistema complexo incluía prólogos, listas de citações do Antigo Testamento e marcadores de capítulos, funcionando como um guia de estudo avançado. O aparelho eutaliano foi criado para ajudar os leitores a compreender as referências cruzadas feitas por Paulo em suas cartas, facilitando interpretações teológicas profundas. Encontrar esse sistema em um manuscrito do século VI mostra que o estudo das Escrituras já era altamente acadêmico e organizado desde os primeiros séculos do cristianismo. O Códice era muito mais do que um simples livro de oração. Era uma ferramenta de ensino técnico para a formação de líderes religiosos. Os marcadores de citação recuperados pela luz fantasma mostram exatamente quais textos do Antigo Testamento os escribas antigos queriam destacar para o leitor medieval. Essa descoberta enriquece nosso entendimento sobre a história da recepção das cartas de Paulo, mostrando que elas nunca foram lidas isoladamente do contexto bíblico total. A reconstrução dessas ferramentas de estudo é um triunfo da paleografia, pois geralmente são as primeiras partes a serem raspadas durante a reciclagem de pergaminhos. O fato de terem sobrevivido como marcas fantasma é um milagre da química e da tecnologia multiespectral. O Codex H se revela, assim,
como um dos manuais de estudo mais sofisticados e completos da antiguidade tardia que chegaram até os nossos dias. As 42 páginas recuperadas não são apenas estáticas. Elas estão repletas de anotações, correções e glosas feitas por escribas e leitores ao longo dos séculos. Esses vestígios de atividade humana revelam que a Bíblia era um documento vivo, sujeito a debates intensos dentro das comunidades monásticas gregas. Pesquisadores encontraram marcas de corretores do século VI e VII, revisando o texto original para garantir que nenhuma palavra fosse perdida ou distorcida durante a cópia manual. Algumas anotações marginais facilitavam a leitura litúrgica, indicando quando certas passagens deveriam ser lidas em voz alta durante as celebrações no Mosteiro da Grande Lavra. Cada uma dessas marcas é uma testemunha silenciosa de uma tradição viva de interpretação, onde o texto sagrado era continuamente ensinado e adaptado às necessidades locais. Observar essas correções nos permite entrar nos bastidores da produção de manuscritos de luxo, vendo os erros humanos e as tentativas sinceras de atingir a perfeição textual. Algumas glosas trazem comentários teológicos que mostram como certas passagens polêmicas de São Paulo eram compreendidas pelos monges da época antiga. A tecnologia de luz fantasma foi capaz de isolar até as marcas de desgaste causadas pelo uso constante das páginas, mostrando quais partes eram mais lidas pelos fiéis. Estamos diante de um diálogo entre o autor original, o copista medieval e o cientista moderno, todos unidos pela superfície do pergaminho recuperado digitalmente. Estas anotações marginais são janelas preciosas para um mundo distante onde a palavra escrita era o centro da vida espiritual e intelectual da sociedade. A busca por fragmentos do Códice H foi uma verdadeira corrida do ouro digital, que se espalhou por vários países europeus simultaneamente. A dispersão de suas folhas de pergaminho começou séculos atrás, com pedaços encontrados na Biblioteca Nacional da França, em Paris, e na Biblioteca Apostólica Vaticana, na Itália. Outros fragmentos cruciais surgiram em arquivos na Rússia e Ucrânia, e até na própria Grécia, escondidos dentro de volumes que nada tinham a ver com as cartas originais de São Paulo. A equipe liderada por Garrick Allen empreendeu uma minuciosa pesquisa documental, identificando quais encadernações medievais poderiam esconder tiras de pergaminho do século VI. Graças a um esforço global de digitalização, essas peças de um quebra-cabeça histórico puderam ser reunidas virtualmente pela primeira vez na história da humanidade. Essa reconstrução digital prova que o conhecimento pode ser restaurado mesmo quando seus suportes físicos estão fragmentados e espalhados pelo nosso mundo moderno e globalizado. O projeto funcionou como um museu sem paredes, permitindo que fragmentos que não se viam há séculos fizessem sentido novamente dentro de uma única sequência textual lógica. A tecnologia de imagem multiespectral viajou para essas bibliotecas levando sensores de alta precisão para capturar as assinaturas químicas deixadas pela tinta do Códice H. Cada descoberta em um novo repositório adicionou uma nova página, ou um novo detalhe crucial à nossa compreensão dessa antiga obra sagrada. Essa escavação digital revela que as bibliotecas e suas coleções milenares ainda guardam imensos segredos, esperando a luz certa para revelá-los ao público de hoje. O sucesso dessa reunião virtual de fragmentos dispersos é um triunfo da colaboração internacional e da tecnologia de ponta aplicada à ciência da conservação histórica. Mas a tecnologia de luz fantasma, usada para recuperar o Códice H, tem um potencial disruptivo que vai muito além dos estudos bíblicos ou da paleografia grega antiga. Imagine usar esses mesmos feixes multiespectrais para decifrar tábuas de argila apagadas na Mesopotâmia ou papiros carbonizados de Herculano, na Itália. A ciência da conservação agora possui uma ferramenta poderosa para resgatar documentos severamente danificados por fogo, água ou pela simples passagem do tempo. Vozes do passado.
antes silenciadas pela raspagem humana, podem agora ser evocadas novamente com a precisão dos algoritmos de processamento de imagem digital. O projeto de Glasgow se apresenta como um protótipo para o que alguns chamam de arqueologia do futuro, onde sensores e computação são tão vitais quanto a pá e o pincel. Arquivos que antes se pensava estarem completamente explorados podem agora ser revisitados sob essa nova luz, revelando camadas ocultas de informação que ninguém suspeitava existir. Essa técnica permite que documentos aparentemente perdidos para sempre no limbo do esquecimento absoluto sejam trazidos de volta em segurança para o presente. A colaboração interdisciplinar entre químicos, historiadores e cientistas da computação impulsionará as grandes descobertas das próximas décadas. O Códice H é apenas o começo de uma revolução que promete reescrever capítulos cruciais de nossa história material e cultural, escritos em muitas línguas antigas. A luz fantasma é a chave que abre as portas do passado, para que as futuras gerações possam compreender suas raízes com uma clareza tecnológica nunca antes possível. A história da recuperação do Códice H é uma poderosa metáfora para a resiliência da memória e do conhecimento humano em tempos difíceis. Ironicamente, a prática medieval que quase destruiu o manuscrito, a reciclagem, tornou-se o próprio fator que o preservou ainda que parcialmente até hoje. Se o Códice H tivesse permanecido um volume único e intacto, poderia ter sido perdido para sempre em um incêndio, deterioração ou uso excessivo. Ao ser cortado e escondido dentro de outras encadernações, suas páginas sobreviveram, protegidas da luz, umidade e manuseio excessivo por séculos. O que antes era visto como vandalismo ou desrespeito ao sagrado, tornou-se, a longo prazo, um método acidental de arquivamento seguro. Essa descoberta nos lembra que vestígios do nosso passado estão sempre presentes, mesmo quando os cremos perdidos nas brumas da história. O papel da ciência moderna é encontrar as ferramentas certas para revelar essas camadas ocultas de verdade, pacientemente esperando para serem lidas. A luz fantasma não criou o texto, ela apenas deu ao passado outra chance de se manifestar para uma humanidade agora equipada com os sensores para ouvi-lo. Cada verso recuperado é uma vitória contra o esquecimento e um lembrete de que o conhecimento é quase indestrutível quando deixa marcas físicas mesmo que invisíveis. O Códice H nos ensina que a preservação pode vir de lugares inesperados, e nada na história é verdadeiramente estático ou imutável sob a lente tecnológica certa. A memória de nossa espécie é feita de camadas sobrepostas agora, reveladas com precisão cirúrgica e poética pela tecnologia multiespectral. À medida que o quebra-cabeça virtual finalmente se encaixava, o mundo testemunhou um resultado assombroso. Um total de 42 páginas do Códex H, antes consideradas irremediavelmente perdidas, haviam sido ressuscitadas. Isso não foi meramente um marco acadêmico. Foi um momento profundo para a herança cultural e a memória coletiva. A meticulosa restauração digital revelou passagens inteiras que não viam a luz do dia há mais de um milênio. Para acadêmicos, fiéis e os simplesmente curiosos, a magnitude desta descoberta não pode ser exagerada. Cada página é mais do que pergaminho, é uma janela para os pensamentos, orações e vidas daqueles que copiaram à mão esses textos sagrados pela primeira vez. O professor Garrick Allen descreveu o momento como sem precedentes, uma palavra ecoada por seus colegas ao redor do globo. A sensação de admiração era palpável, como se os fios da história tivessem sido retorcidos diante de nossos próprios olhos. Pela primeira vez em 15 séculos, as palavras outrora sussurradas em escritórios à luz de velas, agora podiam ser lidas por qualquer pessoa, em qualquer lugar, com apenas um clique. Este é o verdadeiro milagre do Códex H. Não apenas o que foi recuperado, mas a maneira como foi trazido de volta, unindo ciência de ponta, colaboração global
e a eterna busca humana por significado. O legado dessas 42 páginas agora está seguro, não trancado em um cofre, mas aberto ao mundo, restaurado, lembrado e pronto para inspirar as gerações futuras. A recuperação do Códice H não foi obra de uma única pessoa ou disciplina. Uma rede global de cientistas, historiadores, linguistas e especialistas digitais uniu forças. Universidades da Grécia, Itália, Alemanha, EUABRIA e Brasil colaboraram intensamente. Videoconferências fervilhavam de entusiasmo à medida que as descobertas aconteciam. O projeto se tornou modelo de cooperação internacional. Monges locais e conservadores protegeram os manuscritos frágeis. Juntos, provaram que ciência, tradição e fé podem caminhar lado a lado. A história do Códice H é prova do que a humanidade pode alcançar quando a curiosidade e a colaboração cruzam fronteiras e séculos.